Fala galera, eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E essa é a segunda aula do nosso curso de Planejamento Tributário. E conforme eu prometi ao término da primeira aula, nessa aula nós iremos tratar sobre o regime tributário do Simples Nacional. Então vamos lá, né pessoal? Pessoal, antes de nós adentrarmos a fundo no assunto do Simples, eu pergunto a você, você já ouviu alguém falar assim que o Simples Nacional é o regime mais vantajoso ou ele é o regime mais barato, principalmente os empresários? Eu tenho diversos clientes que não estão no Simples que sempre falam para mim, e aí Hugo, vou poder entrar no Simples esse ano? Eu quero entrar no Simples esse ano, mas ele nem sabe se o Simples de fato é mais vantajoso para ele. Então, o primeiro mito que nós temos que desmistificar é: o Simples Nacional, ele é o regime mais vantajoso? Pessoal, a resposta é não, porque depende de caso para caso. O Simples Nacional ele pode ser mais vantajoso para o maior número de empresas, mas existem casos em que ele é mais oneroso do que os outros regimes. Então, o primeiro ponto que vocês têm que pensar é esquecer que o Simples Nacional ele é o regime mais vantajoso. Nós só saberemos se ele é o regime mais vantajoso para determinada empresa depois de nós fazermos os cenários, certinho? Então, pessoal, o Simples Nacional é o regime utilizado para microempresas, as MS, e as empresas de pequeno porte, as EPPs. E por conta da carga tributária enxuta, nós vamos ver como que se dá a distribuição da carga tributária no Simples. Ele favorece muito diversas empresas que estão iniciando. Pessoal, existe um pré-requisito para entrar no Simples. Só pode entrar no Simples as empresas que faturam até 4,8 milhões no ano. Se a empresa faturar mais do que isso, aí ela vai ter que procurar os outros regimes tributários. Então, no caso, o lucro presumido ou o lucro real. Pessoal, e o que significa o Simples? Eu não sei se vocês sabem, mas o Simples ele é uma sigla de uma abreviação de uma palavra enorme, de um palavrão, que é Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. E ele foi instituído no dia 30 de junho de 2007, substituindo o então regime do Simples Federal. Então, pessoal, o primeiro ponto que nós vamos discutir do Simples é que o Simples ele é simplificado, como o próprio nome diz, não é uma redundância, né? E por que ele é simplificado? Porque diferentemente do lucro real, do lucro presumido e do lucro arbitrado, que nós veremos nas próximas aulas, vocês recolhem os impostos no Simples Nacional em uma única guia. Mas aí vem o segundo mito que nós iremos desmistificar. No Simples nós pagamos só um imposto? Errado. No Simples nós pagamos todos os impostos, só que nós recolhemos eles em uma única guia, certo? Enquanto nos outros regimes nós temos uma guia para PIS, uma guia para COFINS, uma guia para imposto de renda e assim vai. No Simples é uma guia só, certinho? Pessoal, e aí eu falei que o Simples ele é o regime tributário para microempresas e empresas de pequeno porte. Mas afinal, o que são as microempresas e as empresas de pequeno porte? Pois bem, as microempresas são aquelas que faturam até 360 mil por ano, enquanto as empresas de pequeno porte são aquelas que faturam até 4,8 milhões por ano, de 360 mil reais e um centavo até 4,8 milhões por ano. Isso foi mudado recentemente, porque até 3, 4 anos atrás, as empresas de pequeno porte eram consideradas aquelas que faturaram até 3,6 milhões por ano. E pessoal, esse aumento ele veio por meio da Lei Complementar 155. Só que aí tem um asteriscozinho nessa parte. Vamos entender que asterisco é. No seu artigo 13A diz o seguinte: para efeito do recolhimento do ICMS e do ISS no Simples Nacional, o limite máximo que trata o inciso 2 do caput do artigo 3º será de 3.600.000, ou seja, o limite que era anteriormente, observado o disposto nos incisos 11, 13, 14 e 15 do mesmo artigo e 17 e 17A do artigo 18 e 19.
O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte: as empresas que faturam acima de 3,6 milhões, elas vão recolher o PIS, o COFINS, o imposto de renda, a contribuição social, a CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, em uma única guia. Só que o ICMS, se no caso a empresa for comercial ou industrial, e o ISS, no caso de uma prestadora de serviço, será recolhido numa guia à parte, certo? Ou seja, a parte do ICMS e a parte do ISS será tratada como é tratado, por exemplo, no lucro real ou no lucro presumido. Mas só as empresas que faturam acima disso. Quem fatura até 3 milhões e 600 mil, vocês recolhem tudo, inclusive o ICMS e o ISS, em uma única guia. As empresas que faturam acima de 3 milhões e 600 mil, elas recolhem tudo em uma única guia, exceto o ICMS e exceto o ISS. Pessoal, e o Simples Nacional, ele sofreu uma grande reformulação em 2018. Inclusive tem vídeo de um canal aqui explicando essas mudanças. E o Simples Nacional, ele é dividido a partir de 2018 em 5 anexos. Nós vamos ver cada um deles. E cada anexo possui 6 faixas. E pessoal, o Simples Nacional, com a reformulação de 2018, ele não tem uma alíquota fixa. Agora você tem que achar a alíquota do Simples por meio de uma fórmula. E eu vou apresentar a fórmula para vocês. Então isso quer dizer, prestem atenção, que a alíquota do Simples ela pode variar todo mês. Não existe uma alíquota fixa, porque vai depender dessas variáveis aqui. Então qual que é a fórmula para você achar a alíquota a ser aplicada no faturamento? Vai ser a receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota que está na tabela de cada anexo, menos a parcela dedutível, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses. Vocês vão ver que essa parcela dedutível e essa alíquota estão nas tabelas dos anexos, que nós vamos ver agora. E essa alíquota que nós acharemos nessa fórmula, ela é aplicada sobre o faturamento. Só que sobre o faturamento mensal da empresa, nós vamos tirar os descontos incondicionais, que também são chamados de descontos comerciais. O que é aquele desconto comercial? É aquele desconto que está constante na nota fiscal. Por exemplo, eu vou comprar um celular, o valor do celular é R$1.000. Eu negocio com o rapaz, ele faz por 900. E aí ele coloca já esse desconto de R$100 na nota fiscal. Isso quer dizer o seguinte: independente se eu vou pagar à vista, a prazo, eu já vou ter esse desconto. E esse desconto, ele é descontado, ele é subtraído da receita da empresa no mês. Já o desconto condicional, que também é chamado de desconto financeiro, esse não é descontado. O melhor exemplo para desconto condicional é o exemplo dado pelas escolas, que se você pagar a mensalidade até tal dia, você tem desconto de 5%, até tal dia de 3%, depois de tal dia não tem mais desconto nenhum. Ou seja, esse desconto está condicionado ao pagamento. Então, nesse caso, o desconto condicional ele não está na nota fiscal, ele está apenas na duplicata. Então, a gente não vai descontar, vai ser aplicado o Simples Nacional sobre ele. E as devoluções de venda, elas também serão deduzidas para cálculo do Simples Nacional. Então, para o cálculo do Simples, a gente aplicar aquela alíquota que a gente acabou de ver no slide anterior, nós vamos pegar a receita da empresa do mês e vamos subtrair os descontos incondicionais e também as devoluções de venda. Pessoal, então agora eu quero apresentar para vocês o primeiro dos 5 anexos do Simples Nacional, que é o anexo 1. E o anexo 1, ele é o anexo para as empresas comerciais, as empresas cujas atividades são comerciais. Lembrando que uma empresa pode ter atividade comercial, industrial e de serviço ao mesmo tempo. Então vamos lá. No anexo 1, ele tem as 6 faixas aqui, de modo que as empresas que faturam até 180 mil nos últimos 12 meses, elas vão ter uma alíquota única de 4% e não tem valor a deduzir. Ou seja, para as empresas que faturam até 180 mil nos últimos 12 meses, a alíquota ela é fixa de 4%. Não tem aquela fórmula toda doida que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Basta você pegar a receita do mês, vamos supor, R$20 mil e multiplicar por 4%, que você vai ter o valor do seu Simples.
Agora, da segunda até a sexta faixa, vocês vão ver que vai ter tanto a alíquota quanto o valor a deduzir. Ou seja, nós teremos que achar justamente aquela fórmula que eu passei para vocês. Então, na segunda faixa, estão as empresas que faturam de R$ 180 mil e um centavo a R$ 360 mil nos últimos 12 meses. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aplicar essa alíquota e essa aqui é a parcela a deduzir, a parcela dedutível. E aí depois vocês pegam a receita bruta dos últimos 12 meses e terminam a fórmula. Eu vou passar alguns exercícios depois para vocês entenderem na prática como que funciona essa fórmula. E aí vocês vão ver aqui que tem a terceira até a sexta faixa. Lembrando que na sexta faixa, que é de 3 milhões e 600 mil até 4 milhões e 800 mil, a parte do ICMS e do ISS, elas serão calculadas à parte, certinho? Pessoal, o anexo 2 é o anexo das empresas industriais, as atividades industriais. Então, 1 é comercial, o 2 é industrial. E vocês vão ver que a ideia é a mesma. Então, quem faturar até 180 mil vai ter uma alíquota fixa, que é de 4,5%. Não tem valor a deduzir, não tem aquela fórmula. Agora, da segunda até a sexta faixa tem a fórmula. Por exemplo, na segunda faixa, quem fatura de R$ 180 mil e um centavo até R$ 360 mil nos últimos 12 meses, vai ter a alíquota de 7,8%, o valor a deduzir de 5.940 para ser aplicado naquela fórmula para a gente achar a alíquota. Então, prestem atenção nisso. Essa alíquota não é a alíquota que vai ser multiplicada pela receita do mês. Essa alíquota é a alíquota que vai ser utilizada para nós acharmos a alíquota do Simples. Eu sei que parece um pouco estranho, mas com os exercícios vocês vão se familiarizar.